paz. Mais um dia de vida, de saúde, de livramentos que o Senhor nos presenteou, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas do Senhor Jesus que está em Lucas 15, conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas o Senhor ministrou algo muito profundamente no meu coração através de um único verbo. E eu poderia intitular essa passagem hoje como "É preciso voltar". É forte, igreja. É preciso voltar. Essa história se resume a partir do versículo 11, né, de Lucas 15, sobre um fazendeiro que tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para o pai e falou: "Pai, eu quero a parte da minha herança da fazenda". E o pai prontamente lhe deu a herança. E a palavra de Deus diz que ele viajou, foi para longe, para um lugar longe e gastou tudo o que ele tinha. E a gente vai ler, a partir daí, o versículo 14 de Lucas 15, que diz assim: "Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos." O que o Senhor já começou a ministrar aqui no meu coração? Ele estava num momento muito difícil, ele estava em dificuldade, ele estava em necessidade. Mas na verdade o que o Senhor ministrou no meu coração, que a fome dele aqui não era apenas a fome fisiológica, a fome do alimento natural. A fome dele aqui era muita fome espiritual. Era muita fome de ter um foco, um direcionamento, uma esperança, uma expectativa. Ele estava sem nenhuma. E aí ele pegou a primeira oportunidade que ele viu, que foi trabalhar para alimentar porcos. Porcos naquela época eram considerados animais impuros, não eram nem para ser tocados, senão você também ficaria impuro. Era um animal que não era agradável a ninguém. E a profissão de alimentar esses animais impuros era humilhante. Mas isso ele não pensou, era a primeira oportunidade que ele tinha, ele estava em total desespero. Queridos, em desespero, sem ter um foco, sem ter a direção da cruz, você pega a primeira oportunidade que tem. Não foi a direção de Deus. Muitas vezes a primeira oportunidade que vem é para te humilhar, não é de Deus. Tenha foco em Jesus. Não chegue ao ponto, igual esse rapaz, de ter fome espiritual, a ponto de não ter direcionamento. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus diz que ele caiu em si. E no 18 ele diz assim, ele pensando: "Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados." A palavra diz que ele se pôs a caminho e pensou: "Voltarei para o meu pai." Querido, muitas vezes na vida é momento de voltar. É preciso voltar. Voltar é fácil? Não. Mas muitas vezes para um conserto, muitas vezes para uma restauração, muitas vezes para você reiniciar uma nova história, é necessário voltar. Ele teve que voltar. Ele teve que voltar, ele reconheceu que estava errado. Ele teve que voltar lá onde ele cometeu o erro. Ele teve que se consertar, querido. É necessário muitas vezes voltar. E isso não é fácil. Mas quem começa a ter esse entendimento, quem tem a profundidade dessa revelação, ele é abençoado. E a palavra de Deus diz que quando ele decidiu voltar, o pai dele o recebeu de braços abertos. Fez uma grande festa. E ele chegou para o pai já dizendo: "Olha, trata-me como seus empregados." Ele falou: "Não. Vou colocar um anel no seu dedo, que é autoridade, e vou colocar sandália nos seus pés." Por que sandália nos seus pés? Porque na época os empregados, os servos, os escravos andavam descalços. Calçados com sandálias eram só filhos. Então o Senhor hoje diz a mim e a você: nunca eu vou te tratar como um escravo. Nunca vou te tratar como algo inferior. Eu sempre te tratarei como filho. Mas volte, se conserte, reconheça o seu erro. Ele se humilhou. Para ele estava bom como empregado. Para ele estava bom como escravo. E o pai disse para ele: "Não, você é meu filho. A festa é grande. A alegria no meu coração." E o Senhor hoje diz para mim e para você: você é filho, você é filha, a festa está preparada. Volte, se conserte, reconheça o erro, se humilhe e o Senhor te exaltará no tempo favorável. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, em nome de Jesus.